Bom, com a palavra, Milton Pinheiro. Boa noite aos camaradas. Em primeiro lugar, agradecer o convite do professor Pablo. É um prazer novamente estar aqui na Federal de Minas. Estive aqui no debate sobre a Comuna de Paris, quando completou 140 anos, em 2011. E, ao mesmo tempo, rever colegas e amigos como Paulo Danizar, professora Lisa, professor Túlio. Prazer de conviver com a nossa expositora aqui do debate sobre a Venezuela e ter a presença de vocês nesse debate aqui hoje à noite. Antes de começar especificamente a discussão sobre a educação em Cuba, eu gostaria de fazer um registro a pedido da editora Expressão Popular. A Expressão Popular acabou de lançar um livro, Teoria e Prática dos Conselhos Operários, que discute e analisa as experiências dos trabalhadores, dos revolucionários, da Comuna de Paris à Revolução Cubana, levando em consideração a perspectiva de organização dos trabalhadores, a sua vinculação com o projeto emancipatório, a sua luta pelo socialismo e, ao mesmo tempo, a perspectiva que esses conselhos, enquanto instrumento de organização da classe dos trabalhadores, através também da sua vanguarda política, eles tinham projeto de sociedade. E dentro de um projeto de sociedade, efetivamente, também um projeto de educação. Só para citar um exemplo, a Revolução Húngara de 1921 teve como ministro da Educação e Cultura o filósofo marxista, hoje mundialmente conhecido, Jorge Lukács, né? Sem falar a teoria dos conselhos, o comunismo dos conselhos, que deu uma enorme contribuição à questão da educação, né? Você vai encontrar textos que discutem as formas de ruptura com o capitalismo, as formas de como se organizar a produção, as formas de como trabalhar os processos ideológicos que remetem à educação, à cultura e a outros procedimentos. Eu acho que é uma contribuição de textos clássicos, inclusive com a maioria deles não publicado no Brasil ainda, com a tradução do professor Luciano Martorano, que morava na Alemanha, que recentemente se transferiu para o Brasil para trabalhar juntamente com nossos colegas ali na Universidade Federal de Alfenas, né? Então tem uma introdução de minha autoria e uma conclusão, ou seja, um debate que não é justamente uma conclusão do professor Martorano. Então, como sempre, os livros da Expressão Popular sempre muito baratos, R$20 aí fora, para contribuir com a luta dessa editora que é vinculada ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e uma série de movimentos populares pelo Brasil afora. Feito esse comercial, a gente vai começar, propriamente dito, a nossa discussão aqui. Quando eu prestei atenção ao cartaz, ao convite do professor Pablo e tal, eu pensei em discutir o processo de educação de uma maneira mais ontológica, vinculando isso à Revolução e desgarrando o processo da experiência educativa como um todo, ou seja, não considerando os procedimentos específicos da educação em Cuba ou até mesmo os procedimentos específicos da educação na Venezuela. Mas, hoje pela manhã, eu pensei de uma outra forma. A gente está na Faculdade de Educação e discutir a questão da educação estrito sensu em Cuba, assim como nossa amiga aqui fez em relação à Venezuela, é uma contribuição para se pensar uma outra educação. Como diria o próprio Mesaros, uma educação para além do capital. Em sendo assim, eu queria pontuar algumas questões para não ficarmos especificamente no debate sobre a educação, não é? Eu acho o seguinte, a educação emancipatória é aquela que parte
de certo modo, do processo constitutivo de um projeto revolucionário. Ela constrói, no estrito senso, um processo que vai contribuir, ao lado daquilo que acontece politicamente na sociedade, uma nova sociedade. Do que eu estou falando especificamente? Estou falando que a educação é um projeto de uma revolução. A educação por si só não resolve os problemas da humanidade. A educação por si só não resolve os problemas de nenhuma sociedade. A educação como projeto emancipatório e revolucionário, dentro dele, é uma contribuição à resolução desses problemas. Portanto, eu quero dizer de antemão que não acredito que a educação resolva os problemas dentro da sociedade capitalista, porque ela está empiricamente introjetada numa sociedade que tem como forma de sociabilidade a exploração do homem pelo homem, a afirmação dos interesses de uma determinada classe social, né? E essa classe social reproduz, né, através dos trabalhadores, a exploração, a sua mais-valia, a sua reprodução, seja no Brasil, na Europa dos dias de hoje, nos Estados Unidos, em várias partes do mundo. Com raras exceções, efetivamente, uma dessas raras exceções se trata especificamente de Cuba. A educação trabalha sempre dentro de uma perspectiva de luta política e ideológica. Se ela tem vinculação com o projeto capitalista, ela se apresenta política e ideologicamente dentro da sociedade capitalista para afirmar o seu projeto. Se ela é de uma outra perspectiva, no caso socialista, ela também tem, em última instância, o seu projeto. Dito isso, será que tudo está perdido? Efetivamente que não, né? Eu acho que ela cumpre entre nós um papel para a discussão, para alerta, para abrir corações e mentes para uma outra perspectiva. Ela tem uma porta, né, para a disputa da hegemonia na sociedade capitalista, mas por si só ela não resolve os problemas da sociedade capitalista. Portanto, discutir o estrito senso da educação, os seus métodos, as suas técnicas, as suas concepções, desvinculada da postura política e ideológica, é uma farsa, né, que se estabelece na universidade brasileira, que se estabelece na educação brasileira e que leva o conjunto dos professores, dos estudantes, daqueles envolvidos com a questão da educação, para um projeto de afirmação da sociedade capitalista, da iniquidade, desse processo avantajado de barbárie que nós estamos vivendo nos dias atuais, né? Então eu queria só dizer para vocês um pequeno exemplo. Em 1917, quando os bolcheviques tomaram o poder através dos conselhos operários, dos conselhos de soldados, na Rússia daquele período, a população russa tinha 95% de analfabetos. E quando a Revolução Soviética, quando a Revolução Bolchevique foi derrotada pela Contra-Revolução, que não cabe aqui discutir esses acontecimentos, em 1991, a União Soviética tinha a mesma coisa, só que em sentido contrário. 95% da população alfabetizada, né? Então, esse exemplo é importante e dá a dimensão da relação da educação com o projeto. Mas não dá a dimensão da educação enquanto processo de formação da consciência e de afirmação revolucionária. Se assim o fosse, essa população, 95% alfabetizada, não teria permitido que a contra-revolução se estabelecesse naquela parte do mundo e que o bloco capitalista tivesse condição de agir sozinho no mundo contemporâneo, né? Então isso é algo para que vocês possam refletir. Bom, eu vou fazer uma pequena discussão aqui, a partir de uma série de textos, em especial quem quiser acompanhar isso, tem o Instituto de Estudos Avançados da USP, tem um caderno enorme, número 72, para discutir a questão da educação em países que têm uma outra perspectiva de formação social. Então lá se encontram
diversos estudos sobre a Venezuela, e lá se encontram também diversos estudos sobre Cuba, né? Caderno 72, da revista Instituto dos Estudos da USP. Inclusive, os textos sobre Cuba é baseado em material e na escrita de intelectuais cubanos da Universidade Cubana, especificamente discutindo educação, que é positivo, ou seja, cubano falando no Brasil e na USP sobre a educação em Cuba, não os leitores do Brasil sobre Cuba, que na maioria das vezes tem que ter uma certa preocupação sobre o que dizem, né? Então, a Revolução, em 59, criou alguns períodos, né? Ele dividiu o processo revolucionário, não especificamente a partir do Congresso do Partido, porque o primeiro Congresso do Partido Cubano é de 1975, me refiro ao Partido Comunista Cubano. Mas em períodos onde a Revolução parava para fazer o seu diagnóstico e, ao mesmo tempo, estabelecia prognósticos, né? Isso ocorria não só em relação às questões da produção, da saúde, né? As questões da vida social, mas especificamente sobre a questão da educação. Então, o todo da Revolução tinha dentro do seu espectro analítico, do seu espectro de resolução das demandas sociais, também a questão da educação. Então, Cuba, antes da Revolução, tinha 5,5 milhões de habitantes, né? E tinha limitações na educação pré-escolar, não existia a chamada educação especial, né? E tinha raríssimas condições de apresentar a educação técnica e profissional. O analfabetismo era de 24% na zona rural, né? E de 40% no geral daquilo que se considera a partir de 15 anos. Quando a Revolução se estabeleceu na sociedade cubana, não vamos também discutir aqui de que forma foi feita, né? O analfabetismo campeava em torno de 40% para aqueles que tinham mais de 15 anos, né? E Cuba tinha apenas 15 mil estudantes universitários e 3 universidades, das quais uma era privada e 2 públicas. E como sempre ocorreu no Brasil, também para atender às demandas da classe dominante, né? O professor Denizar vai falar na Bahia por esses dias sobre a questão da universidade. Tem conhecimento, acho que muitos de vocês também têm, que o ensino superior no Brasil surge para responder às necessidades e às demandas da classe dominante, que não precisariam mais mandar seus filhos estudar em Portugal, né? Para estudar na França, e assim também em Cuba. A universidade chegou para atender a essas demandas do dono do açúcar, que não precisava mais mandar seus filhos para a Espanha, ou até mesmo atravessando o oceano, né, para estudar nos Estados Unidos, né? Então, essa é a primeira perspectiva. Então, eles baseiam a educação, e o primeiro período desse projeto eles chamam de 1959 a 1961. O que é educação nesse momento em Cuba? A educação em Cuba, de 59 a 61, né, é uma reflexão sobre a realidade social a partir dos textos revolucionários escritos por aqueles que fizeram a Revolução. Então, são textos de Che Guevara, são textos de Fidel Castro, são textos de seus camaradas, exemplo de Camilo Cienfuegos, né? Mas também muito desses textos baseados no humanismo de José Martí, o revolucionário do século anterior, que em tese é a inspiração desse coletivo que fez a Revolução Cubana, né? O segundo momento desse período de 59 a 61 é a formação da política educacional. Um país que tinha 40% de analfabetos a partir dos 15 anos, né? Que no geral não tinha qualquer tipo de especificidade na educação, precisava formar a política educacional como resposta ao aprimoramento, ao avanço do processo revolucionário, né? Então eles criam nesse momento aquilo que eles chamam de bases
para a famosa pedagogia cubana que nós conhecemos hoje. As bases da pedagogia cubana são estabelecidas de 1959 a 61. Tem visto que, qual é a ideia principal, qual é a ideia básica da educação cubana nesse período? A educação é a única via para adquirir a liberdade plena. Olha que isso não tem nada de excepcional, né? O liberalismo clássico também poderia dizer isso. Mas por que foi dito assim? Porque é inspirado no primeiro momento nos escritos do José Martí, que sem controvérsias ou com controvérsias era um clássico liberal, né? Que possuía vontades revolucionárias a respeito da sua pátria, da sua nação, da sua formação em que viveu, né? Então essa é a base e o ideal principal, juntamente com os textos orientando a discussão sobre a realidade social, esses textos do primeiro momento da Revolução. Ao lado disso, Cuba cria leis para fomentar uma superestrutura histórica, ou seja, um arcabouço ideológico que se montava na sociedade cubana, que afirmava a nacionalidade, afirmava o patriotismo, afirmava a independência e afirmava os valores específicos levados a cabo por aquela revolução. Então, esses valores e essas especificidades deveriam estar contidos em leis que afirmaria, né, um aparato jurídico-político que seria implementado a partir dali, que beneficiaria o conjunto da nacionalidade, tendo como elemento central a formação dos trabalhadores, né? E o grande documento desse período, né, são dois documentos históricos fundamentais do ponto de vista da educação. Mensagem educacional ao povo de Cuba, de Fidel Castro, documento histórico grande, contido em diversos arquivos, aberto à análise de qualquer um de vocês. E sobre as universidades e a sua necessária transformação, o documento Che Guevara, que vai pautar, a partir dali, o que deveria ser a pedagogia e a universidade em Cuba revolucionária, né? Esses dois documentos têm um elemento seminal para se entender o processo educativo em Cuba, nos primórdios da Revolução. O período termina, tá certo? Esse período que nós estamos falando, 59 a 61, termina com a declaração de Cuba como território livre do analfabetismo. A nossa camarada aqui na mesa falou que a Venezuela derrotou o analfabetismo em 6 meses, não foi isso? Cuba levou um pouco mais. Apenas no dia 22 de dezembro de 1961, o governo e as comissões, os conselhos estabelecidos pela Revolução, os comitês de defesa da Revolução, cabe o nome de conselho também, né? Dá por cumprido o programa de Moncada, aquilo que anos antes da Revolução, tá certo? Fidel Castro estabelecia em seus camaradas como uma perspectiva de contribuição à formação do trabalhador cubano. Abre-se, portanto, um novo período. Esse novo período vai de 1962 a 1975. E ele começa fortalecido pela vitória, né, na campanha contra o analfabetismo, ou seja, a derrota do analfabetismo permitiu que a educação cubana avançasse para outro patamar. E esse patamar, ele tem como elemento central agora a elevação do nível de educação dos trabalhadores, tanto aqueles trabalhadores do campo como os trabalhadores da cidade, né? Então ele desenvolve novas perspectivas, né, de educação, agora atendendo uma grande demanda dos adultos, educar os adultos analfabetos em Cuba. E no segundo momento, a batalha pela sexta série, ou seja, quase ninguém, apesar de alfabetizado, quase ninguém chegava à sexta série em Cuba naquele momento. E criou-se também as faculdades preparatórias do estudo universitário para trabalhador. E se amplia de uma maneira extraordinária os chamados serviços educacionais, né? Incentivando mudança na estrutura e no funcionamento do Sistema Nacional de Ensino. Ou seja, Cuba
modifica paulatinamente, assim como estava sendo modificado o processo produtivo, o processo de saúde, o processo de formação, a tecnologia, a ciência em Cuba, também estava se formando a modificação no Sistema Nacional de Ensino. É desse período, né, desse período de 62 e 75, que se estabelecem novas concepções educativas para orientar a prática educacional. Tem algumas escolas no Brasil que trabalham com a chamada pedagogia da alternância, né, mais recentemente estabelecida na Bélgica, que essas escolas vieram para o Brasil via a parte progressista da igreja, né. Eu pessoalmente já dei curso para a escola Carlos Marighella da MST dentro de um espaço como esse, no nordeste da Bahia, tá certo? Que são de padres belgas que estão nessa região, mas esse processo já foi uma das primeiras manifestações de formação que ocorreu em Cuba nessa modificação do sistema de ensino. Então, anteriormente a isso que chegou no Brasil, sem ser através dos cubanos, mas através dos belgas, né, nós já tínhamos na nova orientação promovida pela Revolução Cubana. Uma outra questão importante, né, era o avanço da reforma universitária. A universidade agora para atender o conjunto da população, para atender aos trabalhadores e para atender às necessidades de produção de ciência. Ou seja, aquele país cercado pelo imperialismo, aquele país cercado pelo capitalismo, aquele país com apenas alguns apoios do leste europeu e da União Soviética, né, precisava resolver algumas demandas. E essas resoluções de demanda tinham como elemento central a questão da universidade. Mas a questão da universidade, da tecnologia e da ciência não era por si só uma questão de construção de produtos, mas, essencialmente, a necessidade do socialismo permitir a construção do novo homem e da nova mulher. Então, esse é um discurso também, novamente, sobre a universidade, elaborado por Che Guevara, né, que ele vai discutir a ciência e a tecnologia, mas na perspectiva da construção desse homem novo, dessa mulher nova. Não necessariamente a ciência pela ciência, nem a tecnologia pela tecnologia, né? E dentro desse período tem aí um grande plano, que é o plano de superação das condições da mulher naquele momento. A Revolução estabelece características, né, de práticas sociais machistas, de incapacidade da mulher de entrar no mercado de trabalho, mercado do socialismo naquele momento, né, e também da mulher ter condições, né, de se autogestar no processo revolucionário. Então, toda uma frente de batalha ideológica, política e educacional vai se estabelecer para que resolva essas demandas em relação à mulher. E a melhor coisa que se estabelece nesse período é a criação de milhares de bolsas para trabalhadores, para mulheres, para estudantes, para aqueles que precisavam ter uma dedicação maior ao trabalho, né? Ao trabalho intelectual, que estou dizendo, ao trabalho de formação. E aí o governo da Revolução cria um conjunto de bolsa gigantesco, um programa de bolsa muito grande para atender a essas pessoas que não estudavam anteriormente pelas dificuldades de se manter, né, fora da sua jornada de trabalho, e aí recebendo bolsa você pode ter essa dedicação exclusiva. É desse período então, né, que surge a máxima de direito efetivo ao estudo de todos os cidadãos do país, né? A partir daquele momento, independente da condição laborativa, a prioridade passou a ser a educação. E é desse período também que se volta, né, na formação desse novo homem, dessa nova mulher, a questão das atividades esportivas, da educação física como algo que vai complementar a formação do homem e da mulher, fazendo com que Cuba desperte para o mundo como uma grande potência
olímpica, né, que vai, de certo modo, estreitar a formação humana nesse período, né? Então, a educação vai ter, nesse complexo que estamos colocando aqui, uma formação integral, mas com estreita relação com a produção também, a necessidade do país, e com as tarefas políticos-sociais, né? Essa é a característica desse período. Dentro desse período, eles dividem ainda em um outro subperíodo, que é de 71 a 75. Né? Eles param em 75, no final de 71, para diagnosticar a educação, a realidade da educação no país, né? E fazem o primeiro Congresso Nacional de Educação e Cultura, né? Em Cuba, para analisar todo o processo político-ideológico educativo da Revolução Cubana até aquele momento, ou seja, de 59 até aquele momento. Veja o processo que nós estamos discutindo. Nós não estamos discutindo aqui um governo que fez uma política pública e mandou para o Congresso Nacional aprovar, e nós outros aqui vamos em algum momento ser direcionados por isso. Eu estou falando de uma revolução que no seu bojo de transformação da vida social tinha na educação um elemento político-teológico importante, mas para isso usava do instrumento, né, massivo dos congressos populares para que as pessoas, né, os trabalhadores pudessem opinar, debater e aprofundar o que seria o eixo central da formação educacional de todo o país. Então, esse é o primeiro de vários outros e muitos congressos que passaram a ocorrer em Cuba. Fidel Castro, numa daquelas pequenas aparições de rua, aquelas que demoram coisa pouca, tipo 8, 10 horas, falando para o povo, que não foi lá para lá de ônibus, não teve lanche, não recebeu R$80 para segurar a bandeira da CUT ou de qualquer outro partido, como eu vi no dia 11 em São Paulo, né? Ia lá para discutir seus interesses enquanto trabalhador e participante do processo revolucionário, né? Ele diz, em um grande discurso em praça pública, em 1972, que a revolução teria que aprofundar o processo de ensino. Você não se tratava tão somente de tecnologias, não se tratava especificamente de formação de pedagogos, se tratava agora especificamente dos conteúdos que a revolução poderia e deveria ampliar do ponto de vista teológico para formar esse homem novo e essa mulher nova em Cuba. E isso em praça pública. Isso em Assembleia Popular, como sempre, de mais de 1 milhão de pessoas, né? Nesse mesmo momento se faz novamente uma grande reforma universitária. Amplia-se as bolsas, avança-se bastante no processo da pesquisa científica, cria um corpo de pesquisadores da melhor qualidade. A gente não precisa falar hoje das vacinas, né? A gente não precisa falar dos tratamentos, nós não precisamos falar de nada que é de conhecimento público, até da mídia capitalista no Brasil, não se refere a qualquer outra coisa. Eu tenho um colega de universidade, ele hoje é procurador da Justiça do Trabalho, procurador federal, ele é cego desde 18 anos. Ele não via absolutamente nada. Ele foi a Cuba fazer uma cirurgia, ele não enxerga, mas ele esteve no Canadá, esteve nos Estados Unidos, esteve na Alemanha, e o único lugar que ele pôde vislumbrar a modificação da claridade, da mudança, vamos por assim, nas imagens, na luz, foi em Cuba após essa cirurgia, tá certo? Eu tenho uma ex-camarada do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, né, que tinha vitiligo, certo? E o único lugar que ela conseguiu deter o avanço do vitiligo foi indo ao Cuba fazer tratamento, tá bom? E aí a gente não precisa falar das vacinas, não precisa falar dos testes sobre a vacina da AIDS, do avanço espetacular que a medicina cubana tem, que é o passo fundamental, foi dado nesse momento, né, de desenvolvimento
dessa reforma universitária, criando centros específicos de ciência em anexo às universidades públicas, hoje são todas públicas, em Cuba. Criou-se também, ao lado disso, né, o Departamento Nacional Pedagógico Manuel Ascunce, para resolver aquelas questões que eu falei do conteúdo e das outras necessidades de aprofundamento político e ideológico que nós tivemos, né? No primeiro congresso do PCC, Partido Comunista Cubano, fiquei até preocupado agora, de repente, né? Não é aquela rapaziada que agita em São Paulo, não, entendeu? Fizeram esse congresso e se afirmou-se uma nova pedagogia socialista, marxista, leninista, porém sem perder os princípios humanistas do pensamento de José Martí, né? De 76 a 90 criou-se o departamento, criou-se o Instituto, né, de Ciências Pedagógicas de Cuba, né? Isso avançou, essa tecnologia que se espalha pelo mundo, para a Venezuela, para a África, foi essa pedagogia que foi a revolução em Angola, foi a revolução em Moçambique, não precisamos falar do que ocorreu lá depois, mas os mutirões de educação de Angola é algo para a memória da humanidade, tá certo? E foi na Venezuela, né? E também recebeu nesse período a presença de soviéticos e alemães que fomentaram e desenvolveram essa nova pedagogia a partir do ICCP. No subperíodo de 86 a 90, né, você passou a flexibilizar os programas de educação para responder às necessidades do seu tempo. É isso que é qualificado no Congresso do Partido, é isso que é qualificado na fala de Fidel Castro, e ao mesmo tempo se cria a Associação Latino-Americana e do Caribe de Educadores, que tem sede hoje em Cuba, que faz diversos congressos em Cuba, mais recentemente. Entre 91 e 2000, esse veio o grande problema. Todo esse processo da revolução, o avanço educacional, encontra a queda contra-revolucionária que ocorreu no leste europeu e na União Soviética. Para, naquele momento, o apoio a Cuba, e o apoio era em virtude do bloqueio estadunidense e das potências capitalistas que se submetem à dominação imperialista estadunidense, né? E aí a educação em Cuba não fechou nenhuma escola, mas criou uma outra perspectiva, paralelo que já tinha, que era um momento de fortalecimento do trabalho ideológico. Veja que coisa espetacular, né? São bloqueados, a população passa a viver em plena necessidade, tem carências enormes, mas o passo agora é discutir, porque vamos viver nessa carência e a questão ideológica é o principal elemento para se discutir na universidade e na escola para fazer o enfrentamento. Ou seja, povo com dificuldade quer manter o seu projeto revolucionário, quer manter a sua ideia de socialismo, quer manter a sua independência diante do inimigo a 80 milhas do outro lado do mar. Então Cuba consegue avançar, né? Tem a solidariedade dos revolucionários de todo o mundo, não só os comunistas, mas muitas forças políticas, muitas populações ao redor do mundo ajudaram os mutirões Cuba, né? E ela entra num novo processo entre 2001 e 2005, que é um processo voltado para as coisas mais da atualidade e do mundo contemporâneo, ou seja, o uso racional da tecnologia na educação, o programa Batalha nas Ideias, ou seja, informar o estudante e o educador cubano para conhecer o mundo e sua própria realidade, se inserir no contexto do mundo, discutindo o capitalismo, discutindo o socialismo, sem medo de enfrentar a batalha das ideias. Veja que coisa extraordinária, né? Quando a gente vê aqui um juiz querendo fechar um centro de difusão de ideias progressistas na Universidade Federal de Ouro Preto, em Cuba, o socialismo chama você para discutir o capitalismo no programa chamado Batalha das Ideias. Universaliza mais ainda a universidade, cria um programa chamado Mesa Redonda, que é para discutir política nacional e internacional, e faz um avanço gigantesco na pós-graduação para mestres e doutores, né? E em 2010, já fechando, né, nós temos
uma perspectiva via o Congresso do Partido da renovação do que seria o socialismo em Cuba, dos seus caminhos para trilhar, para enfrentar as suas dificuldades, né? As formas que vão, vamos supor assim, dirigir o processo do Estado cubano, da produção e da construção da sociedade cubana ainda, sempre em movimento, né? Cuba parte para atualizar aquilo que responde às necessidades do mundo contemporâneo. Então são novas tecnologias, novas técnicas, ao lado disso a manutenção de um projeto revolucionário. Então eu diria que Cuba, uma revolução em curso e uma educação em constante debate, é essa marca registrada da educação em Cuba. Para concluir, eu apenas diria uma coisa, uma frase de Fidel Castro, velhinho, por vezes dizendo algumas bobagens, né, tem todo o direito de dizer, nós outros que não batalhamos todos, dizemos porque que ele não pode dizer, né? Ele diz o seguinte: hoje, várias crianças em diversas partes do mundo dormirão na rua. Nenhuma delas é cubana. Fidel Castro, muito obrigado.